Segundo o Dicionário de Filosofia de Ferrater Mora, ética significa costume e é frequentemente definida como a doutrina dos costumes. Em Aristóteles, ética significa tratar-se de saber se uma ação é ou não virtuosa. Podem ser ações éticas, como a justiça, a amizade, o valor e etc., ou de anoéticas, como as virtudes fundamentais da sabedoria, da prudência, etc. No desenvolvimento do termo, a ética foi associando-se cada vez mais à moral. No cristianismo, o termo assume as características transcendentais. O que distingue a ética cristã de outras éticas é que o referencial, que é Cristo, e é esta a medida que se pretende alcançar. Na ética cristã, o conjunto de regras de conduta tem seu fundamento na Bíblia Sagrada, que serve como regra de fé e de prática para o cristão, em especial os ensinamentos de Cristo. Olhar os escritos paulinos como sentido diário para a comunidade cristã. São escritos que formam uma nova cultura, e isso veio abranger as diversas sociedades que até hoje nos alcançam. Dos seus escritos, organizou-se o cristianismo, especialmente o modo de viver e a praxis dos primeiros cristãos. A partir das 14 cartas de Paulo, endereçadas às comunidades, aponta-se quem deve ser o cristão, como deve ser e a que fim tende os que buscam a coroa incorruptível. Os destinatários da carta aos Coríntios encontram nela importantes balizas éticas para agir em situações concretas. Paulo valoriza a liberdade, mas aconselha a prudência. Ele diz: tomai cuidado para que vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. A recomendação é que se mantenha sempre a sadia humildade perante as outras pessoas. Liberdade sim, responsabilidade também. Nessa carta encontramos grande incentivo ético à generosidade. Ele diz: ninguém procure satisfazer os próprios interesses, mas aos do outro. No pedido da generosidade temos a tradução concreta do mandamento maior deixado por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Outra carta de Paulo, o verdadeiro hino de louvor à liberdade humana, é endereçada aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade é um dos elementos éticos fundamentais da vida humana. Paulo valoriza essa dimensão constitutiva do ser humano. Por outro lado, chama atenção para a compreensão de que determinados comportamentos desencadeados pelo próprio ser humano podem torná-lo escravo. Alerta então para a vigilância. Somente quem é vigilante mantém sólida sua liberdade e nela cresce. O apóstolo Paulo codifica a mensagem ética de Jesus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Compete a cada um, individualmente, reconhecer esses limites. Na ética cristã de Paulo é possível encontrar um grande desafio, que é saber discernir os melhores caminhos da vida diária, centrados principalmente na vida de Jesus. A mais importante motivação para a vida cristã é o amor. O amor é a lei de Cristo e a conduta ética deve se basear nela. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e amor. A maior delas, porém, é o amor. Para Paulo, o amor não é só uma questão de fazer, mas também de ser. Não se trata simplesmente de uma virtude alcançada de forma automática, mas como resultado de uma vida transformada. A impressionante ética do amor de Paulo remota à ética do próprio Cristo. Sobre Paulo, não é bom supor que ele tenha frequentado as aulas de filósofos ou pensá-lo como um puro rabino, limitando-o ao judaísmo. Podemos dizer que Paulo foi um judeu muito helenizado. O grego é sua língua materna, sua Bíblia é a Bíblia grega. Por Paulo, todo o cristianismo ficou sempre em dívida com a cultura grega. Na obra Ética Nicômaco, de Aristóteles, se compreende um importante marco na filosofia, na qual são apresentados os argumentos do filósofo sobre o que este compreende sobre a ação ética e o sujeito ético. Na obra, Aristóteles aponta que a ética é algo a ser exercido por um indivíduo virtuoso, onde suas ações serão responsáveis por levá-lo à última finalidade do ser humano,
que seria a felicidade. Pois para o filósofo, o bem é aquilo para o qual as coisas tendem. Ademais, como um caminho para alcançar esse bem final, a organização da vida humana deve ser preenchida do exercício de práticas virtuosas com ações justas, tanto na vida individual quanto de outras esferas, como por exemplo da política. Agostinho foi quem reuniu o pensamento dos primeiros cristãos e sistematizou o cristianismo. Explicou que o Criador concedeu ao homem o livre-arbítrio para que possa escolher livremente e assim merecer o castigo ou a recompensa conforme a sua escolha. O livre-arbítrio está intimamente ligado às ações morais, uma vez que, possuindo essa potência, o homem se torna responsável perante as suas opções e pelos seus atos. É pelo poder do livre-arbítrio que o homem escolhe entre abraçar o bem ou voltar-se ao mal. Cabe ao homem exercer a capacidade de um querer virtuoso e reto, com o intuito de ter plena felicidade em Deus. A virtude será compreendida como a ordem do amor, que não apenas conduz o ser humano a amar de forma reta todas as coisas, mas também ordena o amor em direção ao Criador. O amor é fundamental na ética agostiniana e tem como finalidade a caridade, que é a força motriz de toda a socialização. O amor é o poder básico da vontade que culmina na liberdade para Deus. E é pela caridade que Agostinho constrói uma ponte entre o homem individual e o homem social. Isso ocorre devido ao fato de que a realização do amor em Deus exige a realização do amor entre os homens. Por causa da caridade, o amor assume uma dimensão social, enquanto princípio de socialização do homem. Aristóteles esteve presente na continuidade ética e cultura grega. Agostinho organizou e sistematizou a vivência no cristianismo nascente, ambos fundamentais para formar ou atualizar os conceitos do apóstolo dos gentios, Paulo. Assim, fica clara a importância de ser virtuoso e também de escolher a retidão amorosa e a caridade, exatamente como preceituou Paulo de Tarso em suas exortações. Acima de tudo, o princípio de amor ao próximo. Nos tempos atuais, lamentavelmente, as pessoas encontram-se cada vez mais distantes de uma ética propriamente cristã. Individualistas, competitivas, supérfluas, materialistas, violentas e egoístas, inclusive entre líderes religiosos, como os casos que assistimos da pastora acusada de assassinar o próprio marido para não escandalizar o nome de Deus. O caso do padre que movimentava valores exorbitantes em dinheiro e do médium acusado e condenado por abusos sexuais durante atendimentos particulares a mulheres em Goiás. Tendo em vista o contexto do pós-verdade em que nos encontramos, urge o resgate da ética de Paulo de Tarso, dos seus valores e ensinamentos, conforme vimos, nesse mundo que necessita de mais caridade, solidariedade, compaixão, caráter e principalmente ética.